Olá pessoal, Rafael aqui de novo, tudo bem? Sou médico pneumologista. Vamos falar rapidinho aqui sobre o que você precisa saber de DPOC, tá? Para a prova. Primeira coisa, DPOC é uma combinação de fator de risco com clínica e com diagnóstico obrigatório funcional, tá? Então o paciente tem que ter exposição, ou seja, tabagismo ativo-passivo, queima de biomassa, exposição ocupacional, poluição atmosférica, presença de fatores genéticos ou envelhecimento, tá? Associado a um paciente com quadro clínico, dispneia, tosse crônica, produtiva seca, chiado, sibilância recorrente, infecção recorrente de via aérea inferior, aquelas pneumonias, e o diagnóstico com a espirometria, que eu tenho que ter um distúrbio ventilatório obstrutivo na espirometria sem resposta broncodilatadora, tá? Precisamos atentar para a nova classificação. Então a gente tem DPOC-G, que é por conta de alterações genéticas, DPOC-C, que é clássica, que é exposição ao tabaco, ativo passivo, incluindo cigarros eletrônicos, DPOC-P, que é por conta de exposição ambiental, DPOC-I por conta de quadros infecciosos na infância, DPOC-A por conta de sobreposição à asma e DPOC-U, que são causas desconhecidas, tá? Então vale a pena só ter uma ideia aí dessa classificação, caso o examinador cobre vocês na prova, tá? Uma coisa importante, pensar no estadiamento desse paciente, avaliar a gravidade da obstrução do fluxo aéreo como prognóstico. Então o paciente GOLD 1 ele vai ser leve se ele tem um VF1 maior do que 80% do predito, GOLD 2 ele é moderado se ele tem entre 50% e 80% do predito de VF1, GOLD 3 ele é grave se ele tem entre 30% e 50% de VF1, e o GOLD 4 ele é muito grave se ele tem um VF1 menor do que 30%. Naturalmente, quanto pior a classificação, quanto mais grave, pior o prognóstico desse paciente, tá? Lembrem, tratamento inicial. Grupo A é o paciente que ele é pouco sintomático e pouco exacerbador. Esse paciente pode ser tratado com qualquer broncodilatador. Grupo B, paciente que ele é muito sintomático, mas pouco exacerbador. É o paciente que ele pode ser tratado com dupla terapia LABA-LAMA. Por quê? O foco aqui é atuar no sintoma. Então eu vou dar dupla broncodilatação para melhorar sintoma. Grupo E é o paciente que, independente do sintoma dele, ele tem exacerbação grave. É o paciente que tem mais do que 2 exacerbações moderadas ou uma exacerbação grave com hospitalização. Para esse paciente, independente do status dele aqui, do status funcional dele, se ele é pouco sintomático ou muito sintomático, eu vou entrar com terapia dupla. Por que terapia dupla? Porque aqui a ideia é que o LAMA ele atue como prevenção de exacerbação. Eu vou considerar a terapia tripla, LABA, LAMA, corticoide inalado, se esse paciente tiver eosinófilo acima de 300, tá? Quando a gente está no segmento, vamos supor aqui, se eu tenho um paciente em uso de LABA-LAMA e esse paciente começa a exacerbar, lembrem que o corte dos eosinófilos cai para 100. Então, se o paciente está em uso de LABA-LAMA, tem 100 de eosinófilo, e esse paciente começa a exacerbar, terapia tripla, né? Mais de 100 de eosinófilo, terapia tripla. Tem menos de 100, eu vou passar lá para roflumilaste ou azitromicina, tá bom? Então lembrem disso daí. Outra coisa, quando a gente fala de exacerbação, lembrem que é a piora aguda do sintoma respiratório. O diagnóstico é clínico. O paciente piora a tosse, piora a secreção, piora a falta de ar, piora chiado, tá? Classificação, exacerbação leve quando é manejado em casa, com dose de broncodilatador. Classificação moderada, uso de corticoide oral com ou sem antibiótico. E grave quando procura o hospital e tem internação hospitalar, tá? Tratamento medicamentoso, corticoide mais antibiótico, sempre o antibiótico, corticoide sempre, tá? Antibiótico quando tiver purulência de escarro ou necessidade de ventilação mecânica, tá? A escolha do antibiótico, se você vai utilizar macrolide isolado, se vai utilizar cefalosporina isolado, se vai fazer amoxicilina clavulanato, se vai utilizar quinolona, depende do fator de risco. Lembrem lá, paciente com VF1 menor do que 50%, paciente com idade maior que 65 anos, história de exacerbação prévia, história de uso de antibiótico por menos de 3 meses, tá? Então tudo isso são fatores que a gente precisa pensar na escolha do antibiótico e priorizar ali um tratamento contra pseudomonas, cobertura para pseudomonas, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado aí, pessoal. Bons estudos, um grande abraço para vocês.